Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa controvérsia que está de fato abalando as estruturas do poder no Brasil. No centro de tudo isso estão acusações muito graves contra um dos ministros mais influentes do Supremo Tribunal Federal. E isso, claro, coloca em xeque a própria credibilidade do judiciário. Pois é, a frase que a gente está vendo aí na tela, ela é pesadíssima, né? E ela resume bem o tamanho da crise política que a gente vai analisar aqui. A simples possibilidade de um ministro do Supremo ser preso por suas ações, isso já mostra o nível que o debate alcançou. Então, quem são as peças-chave nesse tabuleiro? De um lado, temos Eduardo Tagliaferro, um ex-assessor que trabalhava diretamente com o ministro e que decidiu vir a público. E do outro, seu antigo e poderoso chefe, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Num depoimento que caiu como uma bomba no Senado, o Tagliaferro fez uma série de denúncias contra o ministro Moraes, jogando todos os holofotes em cima do Supremo. E o ponto aqui é crucial. Ele não era alguém de fora, olhando de longe. Não, ele era alguém de dentro, que afirma ter participado dos próprios atos que agora ele está denunciando. Ok, mas do que exatamente o Tagliaferro está acusando o ministro? Vamos entrar agora nos detalhes do testemunho dele para entender melhor. As denúncias, no geral, pintam um quadro bem complicado de um suposto abuso de poder. Ele fala, por exemplo, em perseguição política com investigações que seriam direcionadas contra a direita, menciona ordens dadas de maneira informal por WhatsApp e por e-mail, tudo fora dos canais oficiais, mas a acusação talvez mais explosiva seja a de fraude processual. A ideia de criar documentos com datas antigas para esquentar operações, ou seja, para dar uma aparência de legalidade a ações que já tinham acontecido. Juntando tudo, a imagem que se cria é de um sistema de justiça que estaria sendo usado para fins políticos. Certo. E do outro lado, qual foi a resposta do ministro Moraes? Bom, o gabinete dele negou tudo de forma categórica. Em nota, a defesa afirmou que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão documentados nos processos. E mais, que as ações seguiram o que eles chamam de poder de polícia do tribunal para investigar atividades ilícitas como as tentativas de golpe de Estado. Olha, é importante entender que essas acusações, elas não aparecem num vácuo, sabe? Elas se encaixam num debate muito maior, muito mais antigo no Brasil, sobre o poder do judiciário e, principalmente, sobre os limites da sua atuação. Para a gente entender esse contexto, a gente precisa falar de um conceito que está no centro do debate, o tal do ativismo judicial. O que é isso na prática? Basicamente, é quando o judiciário assume um papel mais ativo para responder a demandas da sociedade. Muitas vezes porque existe uma percepção de que o legislativo, os políticos, não estão fazendo o seu trabalho. O resultado é que decisões que deveriam ser da política acabam indo parar nos tribunais. E olha, essa discussão não começou ontem, viu? Fontes acadêmicas, como esse artigo aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, já vêm estudando há um bom tempo as razões pelas quais o judiciário brasileiro se tornou uma instituição tão poderosa. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: você junta uma crise de representatividade na política, com uma Constituição super detalhada que fala de tudo, e um poder gigante de controle constitucional nas mãos do STF, pronto. O resultado é esse ambiente que a gente vê, onde a força do Supremo se expandiu drasticamente e ele acabou virando um centro de conflitos políticos constantes. Tudo isso levanta uma pergunta, né? Uma pergunta fundamental. Como é que um ministro do Supremo pode ser responsabilizado por seus atos no Brasil? A resposta para isso está num processo político que é conhecido como impeachment. E como é que isso funciona? Bom, o processo é 100% político e fica totalmente nas mãos do Senado Federal. Começa com a denúncia de qualquer cidadão, mas a peça-chave mesmo é o presidente do Senado, que é quem decide se a denúncia vai para frente ou não. Se for, o caminho é longo e no final precisa do voto de 54 dos 81 senadores para condenar o ministro. É um número bem alto. E apesar de um monte de pedidos já terem sido protocolados contra vários ministros ao longo dos anos, esse número aí na tela, ele fala por si só, 0. É isso mesmo, nenhum ministro do STF na história do Brasil foi afastado por impeachment. O que acontece é que essas acusações contra o ministro Moraes jogam mais lenha na fogueira da polarização política que o Brasil vive, né? As reações ao judiciário, de uma forma geral, são um reflexo perfeito dessa divisão. De um lado dessa divisão, tem muita gente que enxerga essa postura mais dura do judiciário como algo essencial, uma luta necessária contra a corrupção, como foi na época da Lava Jato. Para esse grupo, como diz o comentário, as ações judiciais são a única arma contra a impunidade. Agora, do outro lado, essas mesmíssimas ações são vistas como um exagero, como perseguição política.
A crítica, como a gente vê nesse outro comentário, é que operações como a Lava Jato acabaram prejudicando a economia do país e a própria estabilidade da democracia. Enquanto essas alegações todas seguem seu rumo na política, a questão de fundo continua. E não é só sobre uma pessoa, é sobre o próprio equilíbrio de poder em uma das maiores democracias do mundo, o que deixa essa pergunta no ar para todo mundo pensar. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.